Bom dia, meus amores. Mais uma aulinha de leitura. Hoje a prof, como sempre, na segunda-feira, a prof lê para vocês e depois vocês fazem a leitura aí para ela, né? Então, hoje a nossa leitura vai ser de um livro da Ana Maria Machado, O Domador de Monstros, tá? Muito gostosa essa leitura. Quem aí tem medo de escuro? Quando eu era criança, eu tinha, até que eu descobri que esse menino descobriu aqui. Então esse livro é pra gente perder o medo, né? Afinal, o escuro é só o contrário do claro, nada mais que isso. Então vamos começar ouvindo essa história? Então vamos lá, o Domador de Monstros. Olha só, escuro, né? Como é que será que tá a imaginação dessa criança? Olha, tudo escuro, ok? E nós vamos continuar agora. Era uma vez um menino chamado Sérgio. Um menino como você e eu, que às vezes tinha medo e às vezes era corajoso. Uma noite antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que as sombras das árvores lá de fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Olha só, e ele fazia como eu fazia quando era criança. Cobria a cabeça, olha só. Aí, continuando. Sérgio ficou com medo e, para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo, é? Só porque é feioso, se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Olha só, esse é o monstro que ele imaginou. Mas o monstro da parede nem ligou. Sérgio fechou os olhos bem apertados e chamou o monstro mais horrendo, horrível e horroroso e avisou: aí vem um monstro de um olho só. Olha só. E veio o monstro de um olho só. Quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora. E lá estava o novo, de um olho só, olhando para ele, e Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, então Sérgio avisou: aí vem o monstro, de um olho só e duas bocas. Vamos ver? Olha só, um olho só e duas bocas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo, olhando para ele com seu olho só e duas bocas. Aí Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem o monstro com um olho só, duas bocas e três chifres. Vamos ver como é que ficou esse monstro. Olha só. Duas bocas, um olho só, três chifres. Confere, é o monstro que ele chamou, né? Então tá. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. Lá estava o novo, olhando para ele com seu olho só, duas bocas e seus chifres. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. Vamos lá. Será que esse é assustador ou é engraçado? Vamos ver? Olha lá. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele. Com seu olho só, suas duas bocas, seus três chifres, suas quatro trombas. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar.
Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem o monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. Isso mesmo, 5 umbigos, vamos ver? E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora e lá estava o novo olhando para ele. Com seu olho só, 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, então Sérgio avisou. Aí vem o monstro, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido e já lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas e seus 5 umbigos e suas 6 línguas. Um monstro meio engraçado. Daí a pouco, Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, então Sérgio avisou. Aí veio um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. Como será que é esse monstro, crianças? Como será? Vamos ver? Olha que engraçado! E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele, horroroso e engraçado. Com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas e seus 7 rabos. Sérgio estava com muita vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, então Sérgio avisou. Aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. Olha só. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele. Horroroso e engraçado, horrível e gozado. Com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 corcovas. Sérgio ficou com mais medo, com mais vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vem o monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. Olha só! E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo olhando para ele. Horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido. Com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 corcovas, suas 9 pernas. Sérgio não aguentava mais de tanta vontade de rir. Mas mesmo assim ainda disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou, então Sérgio avisou. Aí veio um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas e 15 cambalhotas. Vamos ver? E Sérgio ria, que nem conseguia falar direito. Aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Sérgio riu muito até que acabou dormindo e sonhando.
Sonhos em que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Olha só! Então, o que aconteceu? Ele venceu o medo, porque na realidade, os monstros do escuro não existem, né? São coisas da nossa cabeça. Como a prof falou, o escuro é só o contrário do claro, tá? Então vença você também o seu medo. Quero ver você dormindo hoje de luz apagada. E eu tô esperando agora a sua vez de contar a história. Tô esperando. A prof vai mandar a historinha para você, as palavrinhas. Hoje são palavras. Você vai ler pra prof, tá bom? Beijo. Amo vocês. Estou com saudade.